tema agora desse painel é muito interessante, porque fala justamente disso, né, dessa transformação. O tema é dinheiro digital, experiência real, como liderar a transformação dos serviços financeiros. E para isso a gente traz um time de peso aqui para o bate-papo. Eu convido ao palco a Júlia Salgado, da Buser. Eles estão vindo de trás agora. Bem-vinda, Júlia. Também conosco o Flávio Aguiar, do Grupo Aguiar. Bem-vindo. Tiago Ig, da Nuvem. Vinícius Mesquita, da WorldPay. E a gente vai contar com a moderação de Diego Pérez, da AB Fintechs. Então, ótimo painel a todos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel. A gente vai bater um papo super interessante aqui. Primeiro, apresentações, né? Eu sou o Diego Pérez, eu sou o presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs. Nossa entidade congrega ali perto de 800 empresas, né, que oferecem serviços financeiros digitais. A gente vem trabalhando aí nos últimos quase 10 anos para promover esse setor, né, unir as fintechs numa única voz. E o tema do painel está muito conectado com a nossa atividade, né? E aí a gente tem os nossos convidados aqui que estão envolvidos com algumas iniciativas relacionadas, né, à digitalização dos processos financeiros, do trânsito de recursos entre as entidades, consumidores e empresas. E eu acho legal, talvez, a gente começar com uma breve apresentação de cada um, para que vocês possam, primeiro, introduzir, né, quem é você, a entidade que vocês representam, qual a atividade principal que vocês realizam, e falar um pouco, assim, em um minutinho, essa nova realidade do dinheiro digital e a experiência real. Por começar pela ponta, pode ser com você, Júlia Salgado? Pode sim. Bom dia, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada, Inovativos, pelo convite. Eu sou CFO na Buser já há uns 7 anos. Tem um tempinho que a empresa... que eu embarquei nessa jornada com a empresa. Para quem não conhece, a Buser é do ônibus rosa. A gente é uma mobitech que intermedia viagens de ônibus entre cidades, basicamente um Uber do ônibus. E é um mercado muito pouco digitalizado. Talvez quem mora aqui em São Paulo não sabe disso, eu sou do interior de Minas, e até pouco tempo atrás, para você viajar, você tinha que ir lá na rodoviária e comprar o seu bilhete na hora ali. Então, acho que a Buser e, obviamente, a pandemia também ajudou bastante, vem capitaneando aí a digitalização desse mercado, já subiu de 6% para quase 40% aí agora as vendas digitais, e vamos ter bastante coisa para falar hoje. Beleza. Meu colega OLX, por favor. Flávio, né? Bom dia a todo mundo. É prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, mais uma vez, a Inovativos. Meu nome é Flávio, trabalho no Grupo OLX há 3 anos, né? O Grupo OLX muito conhecido, né, por ser o maior marketplace de compra e venda de usados aqui no Brasil, né? Uma empresa que fez 15 anos aqui no Brasil e é pioneira, né, em fomentar o mercado de itens usados, que é bastante comparado a outros mercados mais maduros no mundo, ainda é um mercado que tem muito potencial para crescer aqui no Brasil, né? E a OLX é muito conhecida pelo mercado C2C de compra e venda de usados, mas a OLX também é muito forte em outros segmentos, né? A OLX ela é muito forte no segmento imobiliário, né? O Grupo OLX ele possui, né, dono das 3 maiores plataformas de compra e venda de imóveis do Brasil, que é o Zap, Viva Real e a própria OLX. Também temos um segmento muito robusto na compra e venda de automóveis, né, além do nosso marketplace horizontal de compra e venda de usados. E esse assunto, para nós, é muito interessante, né, porque a digitalização do dinheiro, das transações financeiras, é fundamental para elevar a segurança dos mercados, dar conforto, dar segurança para todas as partes que estão comprando e vendendo no ambiente digital, onde as pessoas claramente não se conhecem. Então, essa conversa ela é super interessante para nós. E para mim, principalmente, lá no Grupo OLX, eu sou responsável por toda a parte, pela toda a tecnologia financeira. Então, eu costumo brincar, eu falo que eu sou o botão comprar.
Então, toda vez que você clicar no botão comprar na OLX, no Zap, no Viva Real, seja para comprar um item lá dentro, ou de repente comprar, se você for um vendedor, e comprar um pacote de anúncios, um destaque, não importa. Botão comprar, cai para a gente, então eu sou responsável por toda a parte de captura de transações, gateway de pagamento, processamento de assinaturas, e por aí vai. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Tiago? Bom dia. Primeiro, também queria agradecer não só o convite, mas também todos vocês aqui, a oportunidade. Eu sou diretor financeiro da Nuvem, né? Estou como diretor financeiro há 6 anos, 9 anos de Nuvem. Nuvem bem, para quem não conhece o mercado de games, só para dar um resumo rápido que eu gosto de fazer aqui, eu sempre comparo com o mercado de livros. No mercado de livros você tem quem escreve o livro, o escritor, tem a editora e tem as lojas, né? O mercado de games é muito parecido. Você tem quem desenvolve o jogo, você tem as publishers, editoras, e você tem as lojas. Nuvem começou como uma loja focada em PC, jogos de PC, cresceu para consoles, para mobile. Hoje em dia nós somos uma publisher também. Parte de payments é crítico, nosso produto é 100% digital. Nós vendemos não só para o Brasil, mas para vários outros países, com cross-border, pagamentos regionalizados. Então, isso é um assunto muito crítico e muito importante, fora, né, a altíssima atratividade do nosso produto para, infelizmente, quando você fala de fraude e tudo isso. Então, assim, é um assunto muito legal da gente estar aqui discutindo, bastante coisa para compartilhar. Você, meu amigo Vinícius? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte do painel. Meu nome é Vinícius, eu sou Head de Produtos para a América Latina da WorldPay. Então, sou o único que não é na área financeira aqui. Acho que, pegando o gancho do Flávio, eu sou o que acontece depois do botão comprar. Então, a WorldPay é uma empresa global, líder em soluções de pagamentos. A gente está em 146 países, a gente processa mais de 50 bilhões de transações anuais. E quando a gente fala basicamente de dinheiro digital, é o que a gente faz. É onde a gente está inserido, a gente não faz parte do mundo analógico de pagamento, e a gente passa por toda essa seção de o que acontece com uma compra, o que se processa, aonde se processa, quais são os meios de pagamento utilizados, e como que a gente efetivamente ajuda as empresas a se conectarem com os consumidores e fazer com que isso seja rápido e seguro. Ótimo, muito bom. Bom, então vamos começar aqui os debates, né? Acho que a gente pode iniciar aqui falando sobre o cenário atual, né? Como que vocês lidam hoje em dia com a digitalização do dinheiro? Se vocês pudessem falar, cada um de vocês, qual que é o principal meio de pagamento utilizado nas suas operações? Se tem algum meio de pagamento que se destacou nos últimos dias, nos últimos meses, talvez, e se ainda existe dinheiro em papel, tá bom? Mesmo que algo bem simples, bem básico, só para a gente tentar fazer esse paralelo. Vou começar de lá para cá também. Boa. Bom, a gente na Boozer antes só tinha a opção cartão, boleto e a gente chegou a experimentar o débito, mas a experiência não foi muito boa. E hoje, com o Pix destruiu o boleto. Não sei se vocês têm ainda uma porcentagem relevante. Hoje, para a gente, é menos 0,5. E aí, quem divide a liderança é Pix e cartão, com a experiência do NuPay, que, para a gente, curiosamente, talvez para o nosso perfil aqui, é um banco importante para os nossos clientes. E aí, eles têm o NuPay, que é a carteira ali, e hoje tem uns 8%, 8 a 9%. Legal. E você também, Flávio? Bom, no nosso caso aqui, graças a Deus, nunca tivemos dinheiro vivo, né? Tudo 100% digital. E a resposta para a sua pergunta é depende. Depende do segmento, tá? Então, evidentemente, quando a gente está falando de pessoas físicas comprando, o cartão de crédito ele ainda é o carro-chefe, né? Pelo motivo de ser um produto que está todo mundo absolutamente acostumado, né? Além, de fato, de unir duas coisas muito importantes. Ele é um meio de pagamento, mas ele também é um meio de financiamento. E financiamento e crédito no Brasil é um assunto extremamente importante para aumentar o poder aquisitivo das pessoas. Então, no mundo pessoa física, cartão de crédito ainda lidera. Pix entrou, então assim, acho que a performance do Pix na OLX ela se equipara a todos os marketplaces, é uma ferramenta muito simples, uma ferramenta muito útil e que vem ganhando espaço fortemente também. E nós temos uma boa experiência também com o NuPay, né? Então, mas para dar o exemplo do NuPay como uma ferramenta que vem se falando bastante ultimamente de Buy Now, Pay Later, que é o nome mais chique que se dá, né? Mas que eu vejo como
da mesma forma que o cartão de crédito fez, essas ferramentas de Buy Now, Pay Later, elas unem o meio de pagamento com o meio de financiamento. Tá? Então, isso é muito importante, além de toda a característica de prevenção à fraude e segurança que tem que ter. Quando a gente sai do segmento pessoa física e a gente vai para grandes empresas corporativas, né, que existem na OLX, a gente tem grandes anunciantes imobiliárias, grandes incorporadoras que anunciam estoque de imóveis, ou grandes concessionárias de automóvel, lojas de automóvel. Então, o mundo B2B ainda trafega muito no boleto no Brasil, né? As ferramentas de cash dos bancos, o que não é mais o caso de pessoa física, na pessoa jurídica, principalmente grandes empresas, o boleto ainda reina, né? Porque você tem uma conexão entre os sistemas RP das empresas com os sistemas cash de banco. Então, acho que quem trabalha aqui nas grandes empresas, acho que até na Buser, pode, CFO, pagando as contas. Provavelmente você usa muito boleto para pagar os fornecedores da Buser. Então, no mercado brasileiro, o boleto ainda, para grandes empresas, ainda é uma realidade muito forte. É mesmo. Perfeito. E agora, voltando para esse lado aqui, a pergunta continua a mesma, mas eu gostaria que vocês adicionassem uma questão de tecnologia, né? Se tem alguma tecnologia que impactou um pouco mais ou que fez com que esses sistemas de pagamento, processamento de pagamento se tornassem mais eficientes, até porque vocês operam mais no universo B2B, né? Então, o que vocês podem adicionar nesse sentido? Bem, no caso, o universo é B2C, principalmente, né? Vamos por parte. Pegando a primeira parte da pergunta, eu sigo até com o Flávio, minha resposta depende. Nossos segmentos, nossos produtos têm ticket médios muito diferentes, então nós temos volume, com certeza, o Pix entrou para dominar. Não matou nosso boleto, porque nós temos uma estratégia específica para boleto em determinados períodos, mas diminuiu drasticamente. Temos também... E o cartão é aquilo, o cartão é flexibilidade. Tá? O crédito é super necessário, aumenta o seu ticket médio, é onde o usuário vai comprar quando ele precisa ter comprar um produto de maior valor. Então, os dois dominam, um em volume, outro em volume transacional, outro em volume financeiro. Sobre tecnologias, não vou você trazendo nada tão novidade, talvez, mas que fez muita diferença no método de pagamento, sem dúvida, porque, assim, pagamentos é aquilo, quanto menos fricção, melhor, especialmente para mim, que são produtos 100% digital e um produto que depende, às vezes, muito de compra de impulso. Então, o Pix realmente foi uma transformação gigante para a gente, porque Pix é muito ágil, a experiência é muito boa. Tokenização, eu acho que é necessário hoje em dia, melhora muito a jornada, traz muito mais agilidade. E a evolução da tecnologia como um todo, assim, quantas wallets vem melhorando, com identificação com processos mais rápidos, com biometria. Quanto menos atrito, melhor. Eu sempre falo que o sonho de consumo, para mim, é o que eu quero chegar, eu uso muito como exemplo, é o Uber, né? O Uber você não percebe que você está comprando, né? Você chega, pede o seu Uber, entra no carro para deixar o celular no bolso, vai embora, mas você pagou. Então, você não percebe a compra. E é isso que a gente persegue, e tecnologias que ajudem nisso. Perfeito. E você, Vinícius, adicionando sua visão? Para nós, como eu disse inicialmente, a gente não conhece o mundo analógico de dinheiro, né? Então, é até curioso, a gente tem um reporte que a Global Payments, que a WorldPay compartilha há 10 anos já. É um reporte global e você pode ver o declínio de meios de pagamento analógicos, basicamente dinheiro. Efetivamente, quando você olha para o mercado do Brasil, ainda é o meio de pagamento mais relevante. Cartão de crédito é o meio de pagamento ainda, mesmo com a entrada do Pix, que acho que, né, como bem foi dito, praticamente acaba com o boleto. Ele, né, substitui muito fortemente, em algumas situações substitui muito fortemente o débito, mas o cartão de crédito ele ainda é muito relevante. O que foi falado, é um instrumento de crédito para o consumidor final. Quando a gente fala de tecnologia, certamente você olha para o mundo de tokenização. É o que permite a utilização de um Uber, é o que permite a utilização de diversas experiências sem atrito com o cliente, onde você simplesmente usa, compra o que você quiser e não vê o que acontece. Acho que dos últimos anos, ou mesmo quando a gente olha atualmente, talvez seja a tecnologia, ou o pedaço de tecnologia mais relevante para a experiência do que a gente tem. Por trás disso, você tem uma série de coisas. Você tem ferramentas de prevenção à fraude, coisas que ajudam muito o lojista a trabalhar esta compra depois do botão de compra. Perfeito.
E você mencionou uma palavra aí que eu acho que a gente pode puxar para o próximo tópico, que é com relação à experiência, né? A experiência, tanto para o usuário, quanto para o lojista, ou quanto as pessoas, entidades que interagem com as instituições de vocês. As novas funcionalidades do Pix, por exemplo, Pix parcelado, Pix automático, ou até mesmo o Pix de biometria, Pix aproximação, isso trouxe algum impacto no setor de vocês? Ou, assim, tentando abrir um pouco mais, tem algum desses meios que traz uma experiência melhor do que outro, que vocês podem usar isso como alavanca, ou ainda está um pouco preso no mesmo instrumento, por exemplo, cartão de crédito? Eu acho que posso começar até com você, Flávio. Bom, acho que tem vários aspectos aqui que você comentou. Acho que o Pix, ele está tendo um sucesso tão grande porque acho que ele junta vários mundos de maneira muito bem feita, né? Acho que a usabilidade é uma, né? Então, tem um processo hoje que está todo mundo bastante acostumado, é bastante simples, tem espaço para melhorar. Eu imagino que vão vir atualizações, mas da forma como está feita hoje, já é um processo que todo mundo já conhece, né? Então, ele destravou algumas funcionalidades que sempre foi muito difícil. Você comentou débito na internet, sempre foi uma jornada não muito fácil, né? E nós estamos na OLX bastante empolgados com essa agenda assim do Pix, tá? A gente faz, né, parte do grupo Pioneiros do Banco Central, junto com outras empresas, para o piloto de lançamento do Pix automático, que aconteceu agora um lançamento em junho. A gente está lançando nos próximos dias também os nossos pilotos com relação a isso. E o Pix automático, especialmente para nós, faz muito sentido, porque a OLX, uma parte muito relevante do negócio da OLX, vende planos de assinatura. Então, para empresas de assinatura, como serviços de streaming, que são os mais conhecidos, mas até para nós que vendemos planos de assinatura para grandes anunciantes, o Pix automático é muito interessante, porque ele traz a facilidade do Pix, o custo menor do Pix, mas com uma funcionalidade muito importante do cartão de crédito, que é a automatização das recorrências. Ou seja, a gente espera ter a eficiência, a facilidade do Pix, mas com o churn mais próximo do cartão de crédito que dos meios tradicionais, seja Pix ou boleto, que o cliente tem que fazer, executar o pagamento todo mês. Então, começa a se juntar as melhores características de todos os mundos. Mas no caso, por exemplo, do Pix automático, você tem uma automação que você pode, o cliente, né, delimitar até onde pode debitar, tem umas variações. Isso é prático para vocês também? Ou a precificação é fixa dos anúncios, por exemplo? Eu acho que essa realidade, sim, tem todas as funcionalidades, onde o cliente, obviamente, vai ter toda a liberdade para dar o opt-in, o opt-out, o que ele quiser do serviço, ele vai colocar os limites superiores e inferiores. Se você for pensar, isso já acontece hoje. Obviamente, não opt-in para recorrência, que é novo, mas os limites inferiores e superiores hoje já existem. Então, a gente não vê isso com um grande ofensor. É uma dinâmica nova que eu acho que a gente vai se adaptar, mas acho que os ganhos que vão trazer vão ser muito maiores do que eventuais corner cases que podem aparecer. Mas, de novo, acho que assim, o Banco Central estabelece essas regras. Eu acho que é muito importante porque cria uma padronização no mercado. Então, independentemente da forma de operar, de você fazer, a experiência é a mesma, ou seja, independentemente de onde você vai fazer a compra, você vai ter uma experiência muito parecida, o que é ótimo para a conversão, né? O cliente já está acostumado a fazer compra daquela forma, então a conversão dentro dos checkouts aumenta. Tá? E eu acho que são evoluções boas, tá? Eventuais questões, eu acho que elas já existem de alguma forma. Tá bom. E Júlia, você mencionou na sua fala anterior um pouco, né, das experiências positivas e até alguns meios alternativos como o NuPay, né? Mas entre todos os meios de pagamento, qual que talvez traz o mais encantamento para o cliente de vocês, ou que vocês recebem um feedback positivo? Cara, varia muito do tipo do cliente. Tem cliente que prefere pagar com cartão de crédito, tem cliente que não tem o crédito. E a gente ainda não tem o Pix parcelado totalmente difundido no varejo, né? Acho que tem algumas empresas pilotando, como a LX, mas tem um caminho até a popularização desse tipo de pagamento. Então, para mim, acho que o Pix e o cartão hoje estão funcionando com experiências muito boas para quem tem essas preferências, mas podem ser ainda melhores. Eu acho que uma tecnologia que a gente está colocando agora, e eu diria até que um pouco atrasados, tá? Eu gostaria de ter colocado antes, mas aí entra uma discussão de priorização, que a maioria de todo mundo aqui já passou por isso.
que são as carteiras digitais, que eu acho que levam a experiência do cartão para outro patamar, né? Então, não tem nada melhor do que você estar pagando ali, você poder só dar 2 cliques no celular, você poder fazer sua biometria, ao invés de preencher números, CVV, data de expiração e assim vai. Você perdeu uma compra pela complexidade, que é um pouco do que o Thiago estava falando, né? Cara, menos fricção vai gerar maior conversão. Isso é uma máxima histórica do mercado e dificilmente vai mudar. Então, eu diria que, provavelmente, assim que a carteira digital entrar na Boozer, ela vai virar uma experiência um pouco mais encantadora do que as atuais. E, Thiago, na nuvem, além dos pontos de experiência, acho que a gente também pode explorar a questão de indicadores, né, que vocês talvez utilizam aí para fazer as medições tanto de conversão ou outras que vocês entendam convenientes para compartilhar aqui com o grupo. O que você pode adicionar nesse meio? Olha, indicadores, eu acho que não tem nem como trazer todos aqui, né? Mas a gente olha para muita coisa, desde o básico, né? Taxa de aprovação, taxa de conversão, mas aí você vai criando subdivisões, aprovação por qual bandeira, aprovação por qual banco, quem é que prova melhor, quem é que prova melhor, pior, você cria por faixa etária. Então, só dentro de aprovação, que parece um único, você tem um monte de sub-itens. Aí você vai ver bounce, você vai ver quando o cara desiste no carrinho, em que parte do carrinho ele desiste, retentativas, quantas vezes ele gosta de usar aquele método. Aquele usuário migra em algum momento, porque assim, você tem usuário, não sei se na realidade de todo mundo aqui, eu tenho usuário que ele só usa Pix, eu tenho usuário que só usa cartão, e eu tenho muito usuário que migra entre Pix e cartão. Às vezes o cara precisa de mais flexibilidade no momento, e isso ajuda a gente a planejar estratégias também. Então, assim, nós olhamos para muitos dados, claro, principalmente de chargeback também, e sempre tomando muito cuidado com os falsos positivos, a eterna briga do mercado, né? Eu converto mais ou eu levo mais fraude. Então, tudo isso a gente está olhando o tempo inteiro e ajuda muito a gente a traçar a estratégia em cima. Eu acho que o principal não tenha só os dados, tenta realmente interpretar o que aquilo ali quer dizer. Claro. E Vinícius, assim, também tentando fazer uma conexão, experiência com combate a fraudes também. Como que vocês lidam com isso? Tem algum caso de uso interessante ou algo que os nossos colegas precisariam ficar atentos quando eles voltarem para suas corporações? Pegando um pouco do que foi dito aqui, né? Acho que disparado, quando a gente olha para algumas coisas, o que você vai ter como talvez principal indicador é uma taxa de aprovação. Ela é disparada, só que a taxa de aprovação ela vai derivar numa série de informações. Quando a gente olha para isso, tem muito a ver com o que a gente volta para o nosso cliente, que é o lojista, no fundo de tudo, essa informação. Que informação a mais você devolve? Como é que o lojista consegue se utilizar disso para não perder a venda? No final do dia, nosso objetivo é conseguir fazer com que qualquer um deles aumente a conversão. Se ele vende, todo mundo ficou feliz na cadeia inteira. Então, para nós, é muito relevante entender assim, tem isso, a dicotomia que ele comentou aqui sobre aprovação versus fraude é o clássico, mas quando a gente olha das novas tecnologias, de novo, você começa a minimizar isso. Então, seja por métodos alternativos de pagamento, e aí você pode falar de Pix ou das outras carteiras, a gente falou aqui de NuPay, mas você tem uma série de coisas que, em devolvendo a informação, o lojista tem condição de tratar essa informação, tratar um código de resposta, entender se uma negativa, por exemplo, é uma falta de fundos, ou se realmente é um cartão que não está apto a fazer aquela transação, e ainda naquele momento ele tratar. Então, você pode oferecer uma outra forma de pagamento, você pode oferecer um crédito, se você tiver, você pode oferecer uma série de coisas e conseguir garantir que você veja. Então, acho que para quem volta e olha para o mundo pós-botão de compra, tem muito dado que você consegue receber e necessariamente tratar. Aí é uma questão de como é que você responde. Eu acrescentaria na fala do Vinícius que tem muita parceria das empresas com os seus provedores, né? Então, na Boozer a gente trabalha muito assim, cara, deixa eu fazer a minha lista aqui de bons pagadores e ajudar o modelo do meu provedor a ter taxas cada vez melhores de aprovação, taxas menores de chargeback, consequentemente. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos, eu acho que evoluindo bastante na tecnologia usada, antes mais na raça, agora já usando um pouco mais de modelos de IA, e aí sim, usando de verdade, tentando tirar proveito disso. E é engraçado que lá na Boozer a gente tem um valor de cultura que chama Brasil Real. Tudo nosso tem que ser prático, tem que ser fácil, aos poucos a gente vai resolvendo. E aí isso entra na veia da pessoa, esse modelo interno nosso de antifraude, né, que a gente usa junto com os provedores, virou o Nós Confia. Então,
na hora, se o nós confia, está dando ok, pode mandar que vai aprovar sem problemas. Então, acho que essa parceria com os provedores tem se tornado muito valiosa para as companhias na hora da venda. E ainda em você, talvez, se você puder abrir essa janela para a gente, relacionado a riscos, né, e desafios, né, nessa digitalização, nessa intensidade, né, do uso do dinheiro digital nas operações. O que vocês enxergam na Boozer como risco ou desafio, ou uma coisa levando a outra? O principal risco nosso, assim, eu acho que seria realmente essa questão do chargeback, essa briga eterna com a aprovação, que o Thiago já comentou. Mas isso extrapola, a segurança acho que extrapola para todos os níveis da empresa. Tem uma frase que eu escutei esses dias que era assim: a inovação vai tão rápido quanto a confiança nela. Se ninguém confia na novidade, cara, vai rampar muito mais devagar. Então, vem bastante de toda vez que você incluir um método novo de pagamento, você fazer de uma forma que seja muito bem apresentada e muito bem e muito segura para o seu cliente e para você. Então, acho que quando você mostra que você está com parceiros idôneos, que você está se preocupando com a segurança daquele cliente durante a transação, você tende a minimizar problemas na hora da aquisição. E aí, tirando isso, acho que em termos de fraude de dados, a gente, até hoje, teve pouquíssimos problemas, coisas pontuais, e que foram contornadas muito rapidamente. E eu acho que esse é o ponto, né? Todo mundo está tentando, ao máximo, gastar tempo com isso, para manter reputação, manter sua segurança e conseguir evoluir sem ter esses setbacks. Beleza. Então, você também, da OLX, quais são aí os principais riscos ou desafios que vocês enxergam nessa digitalização intensa? Na minha opinião, a digitalização ela é uma alavanca para você conseguir evoluir as jornadas de pagamento no ambiente digital, né? O que eu quero dizer com isso? Na OLX, a gente tem uma característica bastante particular, que é o nosso marketplace, tirando os grandes vendedores mais corporativos, mas a grande base nossa do nosso marketplace horizontal de usados são clientes C2C, né? Então, muito diferente dos marketplaces mais conhecidos, né, B2C, onde você está comprando no marketplace e quem está te vendendo de fato é um lojista, no nosso caso, a grande maioria das pessoas que estão vendendo são pessoas físicas. Então, a dificuldade e o desafio já começa na hora do credenciamento. Ou seja, para você converter um vendedor, pessoa física, que entrou na OLX, que é originalmente uma empresa, um classificado digital, a se credenciar como vendedor, abrir uma conta, pagar eventualmente uma taxa para vender através da gente, ter os nossos operadores logísticos, a jornada tem que ser muito simples. Então, isso passa desde a parte de aquisição desses vendedores, né, de conversão desses vendedores para o marketplace digital, quanto na parte de pagamento, né? Ou seja, a gente não pode abrir mão de segurança, principalmente no Brasil. Acho que todo mundo vai concordar. Então, se a gente tem a intenção de melhorar a experiência de pagamento para que ela seja mais simples, e a gente não pode abrir mão de segurança, como que a gente faz? A resposta está em dados, né? Então, obviamente, tudo regulado pela LGPD, né, observando todas as normativas que tem por trás. Quanto mais a gente puder ter inteligência de dados para preservar a segurança do checkout, melhorando a experiência até o ponto que ele nem que seja totalmente transparente, é o ponto ideal. Então, achar esse equilíbrio, eu acho que é sempre o desafio de todas as empresas. E também no ambiente da nuvem mesmo, quais seriam, na sua visão, aí, riscos, desafios, ou como lidar com isso também? Eu pego muito do que já foi dito aqui, né? Não tem, acho que eu falo muito assim, fraude, principalmente para o meu setor, é crítico, porque por conta dos tickets médios dos nossos produtos, a gente vai ter desde o testador de cartão até realmente o fraudador de gift card, que é revender o produto. Então, assim, é um ataque constante para a gente, é algo muito sério, que a gente tem que olhar com muita atenção, nós somos atacados frequentemente. Acho que pode passar um pouco pela questão, sempre tem que estar muito atento às regulamentações, especialmente aqui no Brasil, muda muito rápido. Hoje a gente estava conversando com o pessoal ali de coisas novas que estão vindo ali no mercado, novas surpresas aí, então a gente tem que estar sempre preparado. E o Flávio tocou num ponto muito importante, você pode ter a melhor solução de pagamento. Putz, está dando super certo para aquela loja, eu vou botar. Mas sempre que você... Normalmente, muitos métodos, tem várias formas de se integrar aquilo.
Você às vezes está com o backlog cheio, né? Um monte de fila, pensar, não, vou integrar mais rápida. E aí você tem um excelente método de pagamento, mas você não está entregando o máximo potencial. Então, não tem método de pagamento que vá salvar você se a sua jornada e a sua integração não foi boa. Isso é algo que a gente aprendeu ao longo do tempo, que tem um impacto muito importante, que exige muito mais atenção e dá um certo trabalho ali. Mas, em relação a risco, realmente, antifraude e regulatório, eu diria que são os principais. E no caso da WorldPay também, o Flávio mencionou um pouco de análise de dados, analytics também, fazendo uma ponte, né, com riscos, desafios e análise de dados. Qual que é a sua percepção sobre isso? Como tirar o melhor proveito disso também? Do nosso ponto de vista, passa bastante inicialmente pelo volume. Então, por exemplo, a hora que eu pego e eu olho para o volume de dados que a WorldPay processa globalmente, você consegue ter um entendimento melhor do que acontece com cada tipo de transação que você tem. Então, a hora que eu falo que eu processo 50 bilhões de transações, eu tenho entendimento de 50 bilhões de vezes uma compra que foi feita. Isso faz com que te dê a possibilidade de entender para um determinado tipo de transação, um determinado tipo de cartão, um determinado tipo de indústria, etc., e você vai quebrando isso, se aquilo, por exemplo, tem um potencial maior ou menor de risco. Quando a gente fala de digitalização, ela é uma super oportunidade e um risco na mesma medida. Você traz o Pix, onde você traz 1 zilhão de pessoas para dentro de um sistema de pagamento eletrônico, o que tem um benefício enorme. Se você olha todos os indicadores de pagamentos eletrônicos, seja de cartão de crédito, de débito, todos cresceram depois do Pix. O débito começa a cair agora. A gente está falando de 5 anos depois. Então, você está falando, puxa, tudo cresceu desde então. Então, muita gente entra no sistema, muita gente se acostuma a fazer um pagamento eletrônico. Junto com isso, tem o mesmo desafio. É o que a gente falou dessa dicotomia de segurança e fraude. Como é que você identifica, como é que você ajuda o lojista, que tipo de informação você consegue fornecer, e do teu lado, de uma processadora de soluções de pagamento, como é que você tem ali a sua retaguarda olhando para isso da mesma forma, como que você identifica isso, às vezes, previamente, e sinalize, tem as suas salvaguardas para garantir a segurança deles. E entrando no último bloco aqui, inclusive eu convido, né, quebrando o protocolo aqui, se alguém quiser fazer alguma intervenção, pergunta também, está liberado, só levantar a mão que eu tento olhar para vocês. Mas pensando na visão de futuro, né, tecnologias disruptivas, a gente tem tokenização de ativos, inteligência artificial, blockchain, aí tem também o Banco Central se envolvendo, né, com Open Finance, Drex, né? Se vocês puderem explorar um pouco disso, né? Acho que inteligência artificial é o que mais se fala hoje em dia, não tem como a gente escapar desse assunto, mas também, se vocês quiserem tangenciar outras tecnologias disruptivas nesse processo de digitalização dos pagamentos, acho que a gente consegue apresentar para a audiência aqui algo interessante. Vou talvez começar com você, Júlia. A gente teve um bate-papo interessante antes de entrar aqui. Quais seriam assim as percepções ou as visões de futuro da Boozer e o que você já tem em prática também? Boa. Acho que antes de entrar em IA, teve uma solução que, enfim, podemos dizer talvez ainda um pouco recente, que foi o 3DS. Eu acho que isso mudou muito assim, a curva de aprovação dentro do cartão. Na Boozer foi um game changer, assim, a gente fez, deve ter 1 ou 2 anos. E acho que foi a última coisa que mais explodiu, assim, mudança rápida de conversão. Mas o que a gente faz em paralelo é esse modelo interno de antifraude. Então, cara, eu quero ao máximo saber dentro de casa quem são os clientes que eu posso considerar como bons pagadores e ajudar o meu provedor a não barrar a transação deles e entender cada vez com mais profundidade quais são outros motivos que podem estar barrando aquela transação. Então, tem vezes que é porque o cara não tem crédito. Pô, então, peraí, deixa eu entender o tamanho da oportunidade que eu tenho aqui de fazer um split de pagamento para esse cara. Vai pagar uma parte em Pix, uma parte no cartão, vai pagar em mais de um cartão. Não, esse cara está sendo barrado, na verdade, porque ele está preenchendo errado. Pô, então a carteira digital começa a ser ainda mais importante, porque não precisa fazer isso, ou eu vou melhorar o meu front ali para o cara, o meu site, para tentar evitar ao máximo esse tipo de problema. Eu acho que a gente tem buscado soluções dentro do comportamento dos nossos clientes e usando ao máximo de IA para automatizar, agilizar essas nossas análises no fim do dia. Coisas que demoravam, às vezes, 1 semana para sair, a gente consegue fazer muito mais rápido, com uma volumetria de dados ainda maior.
puxando para cá, porque às vezes é injusto, né? Você sempre ser o último, né? Tranquilo. Qual que é a sua percepção de tecnologias disruptivas, IA, Drex, tokenização? Vamos lá. Acho que pegar um gancho do que né, a Júlia falou agora sobre 3DS é super interessante. Não é uma tecnologia nova, mas ela vem sendo aplicada e vem melhorando. Para que você tenha ideia, para quem não tem o conhecimento, você tem mais de 100 campos de informação que trafegam desde o checkout até o emissor, para que ele consiga entender se aquela é uma transação segura, e você faz o que é chamado de uma autenticação sem atrito com o cliente. Então, toda a compra é verificada mais ou menos do mesmo jeito que você coloca o seu cartão numa máquina e digita uma senha. Isso faz com que a conversão aumente muito. E, evidentemente, quando a gente olha para frente, como você disse, né, é difícil você não falar de inteligência artificial, e o que tem sido a bola da vez agora dos agentic commerce, que basicamente são agentes de inteligência artificial que começam a ser desenvolvidos para que ele faça a compra em seu nome. Essa frase, por si só, traz uma série de implicações, uma série de questões de segurança, de permissões. Enfim, tem muita coisa acontecendo. A gente está em contato, tem uma corrida nesse momento das Big Techs e diversas empresas que habilitam esses modelos. A gente, como uma empresa agnóstica, fala com todas elas. Então, para a gente, é muito mais esse entendimento, como isso funciona, para disponibilizar isso para os nossos parceiros. Mas, certamente, é uma bola que está rolando agora, e a gente ainda vai ouvir falar muito disso. Inclusive na abertura, né, o Gil Giardelli falou, né, do robô que prepara o almoço, o jantar, mas que já faz as compras do mês ali com base no supply da cozinha. Né? Na China já paga com a palma da mão. Então, assim, eu estou esperando chegar no ônibus, a gente colocar alguma coisa ali para o cara pagar e entrar. Isso, né? Entrou, já está pago, né? Alguma coisa assim. Então, voltando para você agora também, essa visão de tecnologias disruptivas, uma visão de futuro, o que vai impactar no seu negócio também? Legal. Bem, eu acho que tem umas que estão aqui na curva e tem umas que estão um pouco mais distantes. Né? Algo que eu olho com... Bem, eu, por exemplo, pelo menos estou ansioso para a melhoria da experiência do Pix parcelado. Eu acho que isso vai ser um explosivo, especialmente para o meu setor. E isso se fala com algumas coisas que a gente está num momento muito interessante do mercado. Fico conversando, fico pensando às vezes, a gente tem aí stablecoins querendo mudar a estrutura dos métodos. A gente tem, pela primeira vez na história, desde que elas surgiram, as bandeiras começando a se sentir um pouco ameaçadas, né, que sempre dominaram o mercado. Um Pix parcelado, por exemplo, seria uma bomba. E você, que nem eu trouxe aqui, a questão da inteligência artificial aplicada no e-commerce, que eu pessoalmente acredito, não para agora, de novo, mas para o futuro, essa conexão entre método de pagamento, loja e a inteligência artificial pode trazer muitas coisas interessantes. Então, para agora, o que eu estou mais empolgado é o Pix parcelado, sendo bem realista, curto prazo. No futuro, eu acho que é uma junção de muita coisa que a gente falou aqui. Uma boa UX, trabalhar bem os dados, a experiência de antifraude que é invisível, né? Essa que ninguém percebe, para chegar num ponto, aí não me entende mal no WordPay aqui, que o método de pagamento ele se torne, ele sempre vai ser muito importante, mas ele desaparece. No bom sentido, você só compra, o foco é no produto, o foco está no produto. Se for que eu comprei, não preciso me preocupar com isso. E eu acho que tudo isso junto vai levar a gente num médio prazo aí, nesse sentido. E você falou Pix parcelado, a gente também está muito ansioso no setor de fintechs, porque você pode usar os recebíveis desse parcelamento como garantia para antecipação de recebíveis, né? O que já existe, né, na captura de transações via cartão de crédito, por exemplo, mas você vai ampliar essa capacidade de antecipação de recebíveis. Isso muda o jogo para o lojista, isso abre muita porta para crédito para as empresas agora. Sim, eu não tenho os dados aqui, mas assim, tem uma fatia relevante de pessoas que têm cartão de crédito, mas ainda não é tão impactante assim, e as pessoas começaram a ter acesso a esses cartões agora, tem limite relativamente baixos, né? Mas a partir do momento que, com base em relacionamento com as instituições financeiras, você consegue entregar esse parcelamento via Pix e uma ferramenta de antecipação de recebíveis para o lojista, você amplia o sistema financeiro dentro do varejo de maneira exponencial. Você queria falar? Acho que são dois comentários, né? Um pegando para a gente, efetivamente, quanto mais transparente for o pagamento, melhor. No fundo de tudo, o objetivo é que nós sejamos desconhecidos desse ponto de vista.
Fala, a gente não tem que aparecer, a experiência tem que ser transparente. E quando a gente fala disso agora, o desafio é o crédito, né? No fundo de tudo, os mecanismos de pagamento eles estão disponíveis. De novo, o Pix é uma super sucesso. Você tem um desafio de crédito, que é uma outra discussão de como isso vai penetrar no restante da população quando a gente fala de digitalização. Acho que E, Flávio, não queria deixar você por último, mas você falou de cases interessantes lá atrás também, se você puder trazer, mas adicionando o que você quiser. Não, acho que o meu comentário final aqui, acho que junta um pouco do que o Vinícius e o Thiago falaram, que sim, acho que o foco tem que ser no produto, eu concordo bastante com o que o Thiago falou, de modo que a experiência de pagamento seja quase imperceptível, né? Então, assim, quando a gente fala de meio de pagamento, o meio de pagamento ele não é o fim, né? Ele é o meio, ele é o viabilizador daquela compra, né? Então, para mim, o que quer que venha no futuro, ou até o que já esteja acontecendo no presente, que vai entrar em graus diferentes de maturidade, tem que juntar isso, né? O que eu costumo falar é que o checkout ele tem que ser o mais democrático possível, no sentido de que, para cada consumidor, tem uma forma de pagar ideal. Tem o cliente do cartão de crédito, tem o cliente do Pix, o split é muito importante, o pessoal da wallet. Então, para mim, o mais importante do que você ter método A, B ou C, um que vai surgir, outro que vai acabar, é que o seu checkout seja bom o suficiente para que você abrace e dê possibilidade de todos os segmentos poderem adquirir os produtos que, no final das contas, é o grande objetivo. E amarrando aqui com o que o Vinícius falou, e eu também acho que eu comentei um pouquinho numa resposta anterior, o mais importante é sempre juntar as duas dinâmicas, de pagamento e de financiamento. É sempre muito importante, ainda mais que a gente está falando num país tão grande quanto o Brasil e com um potencial tão grande de ampliar o mercado eletrônico, os negócios feitos na internet, as compras no ambiente digital. Perfeito. A gente vai bater o tempo de limite agorinha mesmo. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, levanta a mão, senão... Ali, temos uma candidata aqui. Eu estive na semana passada no evento um outro evento de tecnologia e se falava muito sobre as empresas cada vez mais buscando soluções de fintechs. Ou seja, uma empresa que não trabalha ela não é uma provedora de soluções de meios de pagamentos, ela se tornar. Vocês acham que isso, e com a tecnologia agora que está avançando, é possível, por exemplo, qualquer empresa se tornar uma intermediadora de crédito e trabalhar com as tecnologias que vocês atuam sem ser de financeira? Eu posso dar um depoimento rápido, porque eu fiz exatamente isso. Tá? Então, assim, a OLX ela não é uma empresa originalmente transacional, ela é uma empresa de classificados digitais, né? Que, ao longo do tempo, foi criando um marketplace transacional. E, para responder a sua pergunta, do meu ponto de vista, dá para fazer os dois. Tá? Então, depende muito do momento de cada empresa. Então, é possível você criar e se tornar uma empresa de pagamento, uma instituição de pagamento? Sem dúvida dá, isso é muito possível e muitas empresas fazem isso. Então, historicamente, grandes empresas de varejo se tornaram empresas de crédito. Então, super é possível. Então, o que você tem que analisar é o momento da empresa que você trabalha. Se você tem capital, pessoas e tempo para poder investir em criar um produto em um segmento que não é simples. Se sim, é super possível. Se não, tem muitas empresas no mercado capazes, com produtos prontos, para apoiar e alavancar que você comece o negócio de maneira mais acelerada. A gente está com o tempo esgotado e o pessoal já fez assim para mim, sabe? Mas, só para adicionar, existem soluções B2B, né, ou fintechs que oferecem esse tipo de serviço e que o lojista, o e-commerce, a empresa que adota, ela fica no front como se ela fosse uma instituição financeira. Mas quem está operando isso por detrás dos panos, né, por detrás das cortinas, é uma fintech. Então, procura uma fintech que às vezes ela pode solucionar seu problema, tá bom? Bom, eu agradeço a participação de todos vocês, meus amigos panelistas, agradeço vocês também estarem aqui nesse evento. A gente vai passar a bola para o próximo painel aqui, ou palestra, e obrigado, uma salva de palmas para os nossos colegas.